Olá, seja muito bem-vinda ao nosso terceiro dia da Jornada da Liderança Empresarial. Você já me conhece, meu nome é Camila Abidão e nós estamos aqui nesse caminho, nessa jornada, dando passo após passo para desenvolver o líder que há em você. Nesse terceiro dia, gente, eu não sei se todo mundo aqui que tá chegando, que já entrou e que vai chegar, eu não tô conseguindo ver, mas se todo mundo aqui participou dos outros 2 dias, o primeiro e segundo dia, tá bom? Então, se você tá hoje no terceiro dia da nossa jornada, mas não participou do primeiro e do segundo dia, eu recomendo fortemente que você vá lá e assista aos vídeos. Por quê? Porque uma jornada, ela tem um passo após o outro. E dentro dessa jornada, caso você pule alguma das etapas, isso pode fazer diferença, pode fazer falta para você lá na frente. E o método que eu desenvolvi, esses 3 passos são muito importantes para que você tenha completude, você consiga fazer aquilo que é necessário de ser feito. Tá joia? Não deixa de assistir os vídeos que vão ficar aí disponíveis por um tempo limitado. Tá bom? Então, bem-vindo você, empresário, empresária. É um prazer enorme para mim te receber aqui. É um prazer enorme poder falar com você. Você que está me assistindo, você que está aí, eu gostaria de saber quem é você, tá bom? Então, mais uma vez, como de costume, eu quero saber com quem eu tô falando. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. E eu quero que você se apresente para mim, apresente para a comunidade que nos assiste. Aqui é um momento em que a gente está desenvolvendo o líder e um dos pilares da liderança é o networking. As pessoas precisam conhecer a mim e a você, elas precisam saber com quem elas estão falando, tá bom? Já vou te dar uma dica aqui, a gente compra de quem a gente gosta, né? Então, como que as pessoas vão comprar de você se elas não te conhecem? Então, bota aí no chat qual é o seu nome, qual a empresa que você trabalha, de que cidade você fala. Pode ir colocando aí. E se você não participou dos outros dias, não tem problema. Não tem problema. Você também pode se apresentar, seja muito bem-vindo, vai fazendo sala aí, vai se sentindo em casa, não tem problema nenhum. Mas eu quero que você também se apresente, tá? É um momento que a gente vem nessa jornada, a gente tem feito isso nos 2 primeiros dias, pois é um momento de conexão, tá bom? É um momento que você pode... Eu vou fazer essa dinâmica, eu vou colocar aqui daqui a pouquinho para você saber exatamente do que eu tô falando, tá bom? Então vai botando aí, gente, nome, cidade que você fala e o nome da sua empresa. Enquanto vocês vão botando aí, como que eu quero ajudar vocês também? Nós amamos comprar, mas a gente não gosta muito de vendedor, né? Por quê? Porque quem vende geralmente fala das vantagens, de quem ele é, o quanto é incrível, etc. Mas nós gostamos de comprar porque isso resolve alguma dor nossa, isso satisfaz algum anseio, alguma necessidade, algum desejo nosso. Então eu quero que você fale na sua empresa hoje que dor que você resolve. Tá bom? Não quero que você fale de você, que a sua empresa é incrível, maravilhosa, muitas delas são, eu não tenho dúvidas. Mas eu quero que você tire o foco de você e foque agora na pessoa para quem você oferta uma solução. Qual a dor que você resolve? Vai que quem tá aqui com a gente tá passando justamente pela dor que você resolve e aí a gente já faz o match, já faz o encontro. Tá bom? E se você está passando por alguma das dores aí expostas, já vai atrás da pessoa, fala um pouquinho da sua solução, o que você faz, como você pode me ajudar. Tá joia? Coloca aí, que dor a sua empresa resolve. Vai botando aí, gente, vamos aproveitar para fazer networking, vamos aproveitar esse momento da melhor forma possível. Isso aqui não é só conteúdo, não, só receber, não, é um momento que você também vai disponibilizar, a gente vai procurar gerar negócios aqui também, tá bom? Vamos ajudar na medida que for possível pra gente. E você que passou pelas os 2 primeiros passos, os 2 primeiros dias, conta pra mim um pouquinho aí. Quais foram as principais sacadas? Os principais insights? Você falou assim, depois que eu ouvi isso, caiu uma ficha pra mim. Realmente isso fez todo sentido. Coloca aí pra mim. Pra dar um gostinho aí pra quem não assistiu, por que é que tem que assistir? O que foi que você aprendeu que ele também ou ela também precisa aprender?
E hoje é nosso terceiro dia de conteúdo, nosso terceiro dia. A gente vai trazer aqui umas ferramentas super interessantes, muito conteúdo legal, que já vai te ajudar em algumas coisas bem significativas no seu negócio, especialmente se você aprendendo a aplicar, tá bom? Então minha expectativa para hoje é alta, é bem alta. Eu quero saber qual é a sua expectativa para o dia de hoje. O que que você espera hoje desse evento, desse dia? O que que você espera aprender? Como que tá ela? Conta pra mim, compartilha comigo. E como de costume, pessoal, assim como nos 2 primeiros dias, eu tô aqui para revelar para você que assim como você, eu também tô aí atrás dessa tela. Não tô aqui nesse momento agora, mas eu tô aí com você no chat, ao vivo, conversando com você, tá bom? Aquilo que você precisar, o que eu puder ajudar, contribuir, somar, multiplicar, eu tô aí para isso. Tá joia? Então vamos lá, hoje é mais conteúdo. Pega aí seus instrumentos que você vai anotar, não sei, pega papel, caneta, carvão, giz de cera, lápis de cor, tablet, computador, usa o marido, a esposa para gravar com você, não sei. Mas tá bom, pega aí, aprende o máximo possível, porque hoje você vai precisar anotar algumas coisas. Tá joia? Então é isso aí, galera. Aproveita o dia de hoje, atenção e foco para você extrair o máximo possível. A gente já se encontra. Olá, empresário! Olá, empresária! Eu espero te encontrar bem hoje também. Seja muito bem-vinda à nossa terceira aula da Jornada da Liderança Empresarial. A gente teve bastante conteúdo nas últimas 2 aulas. Eu espero que você tenha realmente conseguido acompanhar e assimilar tudo. Caso contrário, não tem problema nenhum, tá? Você pode ir lá assistir quantas vezes você precisar. Essas aulas elas ficarão disponíveis por alguns dias e é muito importante que você assista e compreenda todas as aulas, porque caso contrário, pode ser que alguma coisa que eu vá dizer aqui não faça muito sentido para você, tá certo? Então, como eu comentei na última aula, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o como. Tá? O caminho para ter uma empresa rodando sozinha, sendo administrada por uma equipe de alta performance, fazendo com que ela trabalhe para você, sobrando mais tempo para você curtir sua família, para você viajar e fazer aquilo que você gosta. Agora vamos lá. Se você chegou até a aula número 3, essa aula que nós estamos, isso significa 2 coisas. A primeira é que você já entendeu que por mais que a comunidade empresarial ela aceite como rotineiro que o seu sucesso profissional deve estar relacionado a um grande desgaste físico e mental, isso não é uma regra, tá? Porque é completamente possível que você seja super bem sucedido na sua carreira e na sua empresa com muito menos trabalho que você já tem. Mas que isso será feito não através dessas formulinhas mágicas, mas sim com trabalho inteligente, tá bom? Eu acho que você já entendeu também que para isso ser possível são necessários 3 pilares. O primeiro é autoliderança, ou seja, você como um líder, nos momentos bons e ruins, com controle e maturidade psicológica e mental para fazer o que precisa ser feito para a sua empresa, para os seus colaboradores, para os seus clientes e para a sua própria vida pessoal, sendo inspirador para a sua equipe, tá certo? Um exemplo de como eu pratiquei isso foi justamente na época da pandemia. Eu já tinha o meu sogro, ele era portador de ELA, esclerose lateral amiotrófica, e vinha em um processo de degradação, de deterioração do seu corpo. E ele faleceu uma semana depois que iniciou a pandemia. Nessa época eu estava com 2 empresas e ajudava vários empresários ao mesmo tempo. Foi uma época nova para todo mundo, uma situação extremamente nova, desafiadora, em que eu e meu esposo precisamos ir até o meu sogro para realmente poder entrar na casa, providenciar o enterro, e nós estávamos na época com medo por não entender o que era aquela doença, o quão contagiosa ela era, porque ela era uma doença mortal naquela época. Então, e nesse momento, enquanto a gente estava passando por uma perda familiar, passando por um momento de muito medo para ter que lidar com tudo isso, todo um processo de enterro em que haveria aglomeração de pessoas, muita gente lidando com aquilo, ainda existia as nossas empresas, as minhas empresas, passando por um momento em que o público que eu atendia eram empresários que estavam sofrendo
grandemente com o lockdown. E além disso, os meus clientes estavam passando por problemas e eu estava ali para ajudá-los. Quem eu fui nessa época? É um desafio tremendo. O que a autoliderança ela propõe? É o momento de eu assumir a posição de liderança da minha vida pessoal e da minha vida empresarial e ajudar com que outros clientes, outros empresários e a minha própria equipe fizessem o que precisava ser feito. Então, nessa época, nós atuamos muito fortemente, atuando com muita força para ajudar os empresários, com muito conteúdo, muito suporte. Nós conseguimos criar uma comunidade empresarial para isso. E dentro da minha casa eu precisei em algum momento deixar em suspenso o sentimento de confusão e tudo mais para também dar um suporte pessoal para minha família, para a família do meu esposo. Então esses momentos eles fazem a diferença de quem somos eu e você, como é que a gente vai conduzir pessoas, como é que a gente vai inspirar pessoas a saírem com calma de determinadas situações se nós mesmos nos desestabilizarmos. Camila, você foi uma super mulher, você não sofreu nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas quando a gente aprende técnicas de gestão das próprias emoções, gestão dos próprios pensamentos, isso é fundamental para passar por momentos extremamente desafiadores, de grande impacto emocional. E quando eu consigo fazer isso, eu consigo passar isso adiante e liderar outras pessoas para fazer o mesmo. Então é isso que eu e você precisamos aprender e desenvolver daqui até o final das nossas vidas. O segundo pilar é a gestão estratégica, tendo na ponta da caneta qual função sua empresa ela exerce na sociedade, que dor o seu produto ou serviço resolve e ter muito bem mapeado quem é o seu público-alvo e cada indicador de performance, seja de qualquer área, marketing, financeiro. É você ter o controle dos dados e performance da sua empresa tendo realmente domínio sobre ela. Você quer um exemplo de como a gestão estratégica é importante? Ainda no período da pandemia, uma das empresas que eu gerenciava, ela tinha encontros entre pessoas, entre os nossos clientes, essencialmente presenciais. Não eram encontros online. Mas com lockdowns, decretos governamentais, isso começou a ser proibido. As aglomerações, os encontros presenciais passaram a ser proibidos. Então a nossa operação ela foi muito prejudicada. E nós contávamos sempre, quando eles liberarem, nós voltamos e vai voltar tudo ao normal. E esse vai voltar tudo ao normal como era antes nunca veio a acontecer, né? Sempre ficou com um problema. A partir disso, analisando os dados de performance pré-pandemia, durante a pandemia, níveis de satisfação do cliente, ouvindo quem era a minha persona, o que é que ela realmente queria, os principais anseios. Nós começamos a fazer alguns testes, MVP, que é uma estratégia de definição de produtos e serviços, colocando muitos dos nossos encontros no modo online. E a partir desse momento nós conseguimos identificar um outro avatar. O que aconteceu no final das contas? Eu tomei uma decisão. Eu falei, olha, nós não podemos ficar à mercê de pandemia, de decretos governamentais ou de quaisquer outras pessoas para a nossa operação funcionar. A nossa operação ela tem que funcionar a despeito das circunstâncias. Nós precisamos achar uma solução de produtos e serviços que vão funcionar mesmo tendo decreto de podendo se aglomerar ou não. E aí, a partir disso, nós remodelamos o negócio e tornamos ele uma startup. Uma startup que tem como característica a startup. É um modelo de alta escalabilidade, ou seja, um negócio que pode crescer muito rápido usando tecnologia para isso. Olha só o que aconteceu em termos de gestão estratégica. Antes, o modelo de negócio ele não era escalável. Ele tinha recorrência, ou seja, todo mês nós assegurávamos uma receita, mas ele não poderia crescer em uma larga escala. Com essa pandemia e o entendimento das possibilidades de estratégia de negócios, nós remodelamos o negócio, tornando ele num negócio ainda recorrente, ou seja, receita todos os meses e escalável, podendo atender não só localmente as cidades, como qualquer pessoa do mundo. E o terceiro, gestão de pessoas. O pilar-chave que compõe os dois primeiros. Nós falamos aqui sobre a ferramenta do CHAQ, uma das principais para a gestão de pessoas, tá bom? O que eu quero que você entenda? O que é o CHAQ? A gente vai falar sobre ele agora.
No início da minha gestão como gerente de marketing do Sushi Louco, eu percebi que muitas das estratégias e ações elas não tinham os resultados esperados por falta de adesão dos próprios colaboradores. O que acontecia? Eles realmente não acreditavam naquilo, eles ainda não vestiam a camisa da empresa. Realmente, ter metas e estratégias para o crescimento da sua empresa é legal, mas isso só vai acontecer se o seu colaborador quiser isso tanto quanto você mesmo quer. É ele quem vai lutar por isso. E para isso é necessário que você tenha as pessoas certas, o perfil certo dentro da sua empresa. Aquelas pessoas que possuem aquelas características ideais para os cargos que você possui e que quer ocupar. Quantas vezes você contratou pessoas com currículos extraordinários, mas que não deram os resultados que você esperava? Ou mesmo pessoas que eram muito boas, mas com o passar do tempo acabaram gerando conflitos com os colegas, com os chefes e até mesmo com os clientes. Para resolver esse problema, eu vou apresentar hoje para você uma ferramenta usada na gestão de pessoas e que tem sido melhorada por instituições e empresas ao longo do tempo. Eu ainda aprimorei mais ainda essa ferramenta, usando o meu conhecimento de coaching e de acordo com a experiência em gestão de pessoas que eu possuo. Eu mesma tenho aplicado com coaches e com clientes que tem tornado a contratação de pessoas e gestão de pessoas muito mais assertiva e efetiva. Você já ouviu falar de chá? Chá é uma sigla que expressa as competências, ou seja, aquelas características que nós consideramos necessários que o colaborador tenha para ocupar determinado cargo ou função na sua empresa. Chá significa competências, habilidades e atitudes. Essas três variáveis juntas compõem as competências do seu colaborador. O C de chá diz respeito ao conhecimento, ou seja, tudo aquilo que o seu colaborador, por meio de estudos ou aplicação prática, por meio de empiria, experiência dele ao longo da vida, ele foi adquirindo e trouxe para o seu repertório pessoal. O C de conhecimento são os conhecimentos necessários que o seu colaborador deve ter para ocupar determinado cargo na sua empresa. Por exemplo, vamos supor que você quer contratar um gerente de operações para sua empresa. Quais conhecimentos prévios ele deve ter? São conhecimentos específicos do seu negócio? Ele deve ter conhecimento de vendas? Ele deve ter conhecimento de gestão de pessoas? Ele deve ter conhecimento de processos? Ele deve ter um conhecimento específico do produto ou do serviço que você vende? É necessário para você que a pessoa tenha algum conhecimento, algum curso ou formação prévia? É preciso que ela conheça alguma ferramenta específica do seu negócio, seja ela, por exemplo, um pacote Office ou mesmo um software de gestão? Pare agora esse vídeo se for necessário, escolha um cargo que você queira ocupar na sua empresa e coloque lá quais os conhecimentos que esse colaborador deve ter para ocupar esse cargo, os conhecimentos que sejam ideais, todos eles. Pode começar. Terminou? Muito bem. Agora você tem o H do chá. Esse H corresponde a habilidades. Habilidades são os dons e talentos das pessoas. Habilidades são aquilo que elas são realmente boas em fazer, em executar. Elas podem ou não ter um conhecimento prévio. Um bom exemplo disso é o cozinheiro. Vamos supor que você tenha um excelente cozinheiro, um cozinheiro que tenha essas habilidades de forma excepcionais. Ele sabe cozinhar muito bem, a comida sempre fica muito gostosa. Se sobra sal na comida, ele sabe como retirar. Ele sabe qual é o ponto da carne. Excepcional. Ele tem a habilidade de cozinhar. Mas isso não significa necessariamente que ele tem um conhecimento prévio em culinária ou mesmo gastronomia. Pode ser que ele tenha a habilidade de cozinhar, mas ele não saiba, por exemplo, das especificidades da culinária italiana, japonesa, da culinária contemporânea. Não necessariamente ele saiba criar novos pratos, mas ele é habilidoso em cozinhar. Na sua empresa, na sua área, no seu negócio, para determinado cargo em que você queira fazer uma contratação, quais são as habilidades que o seu colaborador deve ter? Vamos dar um exemplo de um vendedor. Supondo que você queira contratar um vendedor. Que habilidades dele deve ter? Ele deve ter a habilidade de se comunicar? Ele deve ter a habilidade de se relacionar bem com as pessoas? Ele deve ter as habilidades de convencimento, de persuasão? Ele deve saber negociar? Ele deve saber resolver conflitos de forma pacífica e harmoniosa? Agora eu recomendo que você pare esse vídeo e escreva um a um, item a item, quais são as habilidades que o seu colaborador deve ter para ocupar esse cargo que você quer que seja ocupado na sua empresa ou na sua área. Muito bem. Depois disso, você tem o A do chá. O A, ele corresponde a atitudes. Atitudes são todos os comportamentos e ações que você espera que o seu colaborador tenha. É tudo aquilo que você sonha que uma pessoa que trabalha para você
faça, como ela deve agir. Vamos supor que você queira contratar aquele gerente de operações. Que atitudes você espera que ele tenha? Você espera que ele seja uma pessoa de iniciativa, de proatividade? Você espera que ele seja absolutamente comprometido com o seu negócio, que ele demonstre isso por meio de ações de comprometimento com o seu negócio? Você espera, por exemplo, que ele seja pontual em todos os seus compromissos? Você quer uma dica para saber quais atitudes de fato você espera de um colaborador? Lembra-se de todas aquelas vezes que você passou por algum problema com um colaborador em que ele não agiu como você esperava que ele agisse, ou que ele agiu de uma forma diferente. Ou então pega uma situação que você já ouviu ou que uma pessoa que você conhece já passou também. Para que não houvesse essas atitudes, aqueles resultados que você não quer, que atitudes você esperava que o seu colaborador tivesse tomado? Comece a enumerar essas atitudes. Eu esperava que ele tivesse sido mais paciente, ouvindo mais as pessoas. Eu gostaria que ele tivesse sorrido mais. Eu esperava que ele tivesse conduzido o cliente para a área certa da empresa. Comece a enumerar quais atitudes você espera que o seu colaborador tenha. Se necessário, pare esse vídeo e dedique tempo e pensamento escrevendo item a item cada uma dessas atitudes. Terminou? Muito bem. Por último, muitas empresas e instituições têm avançado no desenvolvimento dessa ferramenta, dessa técnica, do chá. E eles têm colocado mais uma letrinha que corresponde ao C de caráter ou V de valores. Essa última letra, podendo ser CHAC, muito usada pela Febracis, ou chave, com V no final, é crucial para traçar o perfil do seu colaborador. Muitas vezes ele tem os conhecimentos, ele tem habilidades, ele tem comportamentos que estão alinhados às suas expectativas, aquilo que você gostaria. Mas se ele não tem o caráter ou os valores alinhados aos seus próprios valores e os valores da sua empresa, como que vai ser? Por exemplo, se para você honestidade é um valor crucial, você realmente gostaria de ter na sua equipe pessoas que mentem ou mesmo que furtam, que fazem coisas ilegais? Se para você respeito é um valor inegociável, você realmente gostaria de ter no seu dia a dia do seu negócio uma pessoa que desrespeita os colegas, desrespeita colaboradores, chefes ou até mesmo os clientes? Se para você transparência é um valor crucial, você realmente gostaria de ter na sua empresa uma pessoa que fica escondendo, omitindo informações de você e outras pessoas? Se você tiver na sua equipe uma pessoa que não possui o caráter esperado por você ou valores esperados por você, ou que são conflitantes com aqueles que você tem como cruciais, como que vai ser a sua relação com essa pessoa e dessa pessoa com a tua empresa? Você já conseguiu imaginar os conflitos que vão haver? Então, mais uma vez, se necessário, pare esse vídeo e coloque todos os valores de um caráter de uma pessoa que você espera que o seu colaborador tenha, independente até de cargo ou perfil. Terminou? Muito bem, você já começou a especificar o seu CHAC ou o seu chave. Após o preenchimento do CHAC, ou seja, realmente a definição do perfil esperado do seu colaborador para ocupar aquele cargo, aquela função na sua empresa, é necessário que você pule para a coluna seguinte especificando o que cada comportamento, o que cada ponto daquele perfil significa para você. Muitas vezes, o que uma palavra ou um ponto significa para você não é necessariamente o que significa para outras pessoas ou mesmo para o colaborador que você vai contratar. Então, por exemplo, quando você fala em comprometimento, para algumas pessoas isso pode significar você ficar muito mais horas na empresa, se necessário você fica até os finais de semana e está tudo bem, é o que comprometimento significa para você e é isso que você espera de uma pessoa. Por outro lado, quando você fala que espera de uma pessoa que ela seja comprometida, para ela pode significar especificamente pontualidade. Ela chegar em um compromisso pontualmente significa o comprometimento dela com aquele compromisso, com o teu negócio, com a tua empresa. As duas coisas são comprometimentos, mas traduzidas em comportamentos diferentes. Por isso é necessário que você especifique com clarezas em comportamentos práticos o que é que cada ponto significa para você, o que é que você espera das pessoas.
Então, por exemplo, nós estamos falando de conhecimentos. Se você coloca que é necessário conhecimento específico e prévio do seu negócio. Se você trabalha, por exemplo, com venda de roupas e considera necessário esse conhecimento prévio específico do seu negócio, especifica exatamente quais são esses conhecimentos. Por exemplo, é necessário que o colaborador conheça sobre o mercado de vestuário, que ele conheça sobre coleções anuais, que ele conheça sobre colorações, que ele conheça sobre tecidos, e especifica exatamente o que é necessário que ele saiba, quais conhecimentos técnicos específicos. Em habilidades, por exemplo, você colocou que ele é necessário que ele tenha habilidade de resolver conflitos. Em termos práticos, o que isso significa para você? Para algumas pessoas, resolver conflitos significa ter um relacionamento final harmonioso, em que as duas partes ganharam. Para outras pessoas, resolver conflitos ou negociar significa apenas a empresa ganhar, não necessariamente o cliente, fornecedor ou a contraparte ganhar. O que para você significa exatamente resolver conflitos ou negociar, por exemplo? Especifica isso em comportamentos práticos. Especifica agora cada um dos pontos relacionados à atitude que você espera do seu colaborador. Por exemplo, quando você fala para ele, eu espero de você iniciativa. O que isso representa em termos práticos para você? Para várias pessoas diferentes, representam atitudes diferentes. Pode significar para você, por exemplo, que você espera que ao invés dele trazer para você o problema, na verdade ele já traga para você um problema com sugestão de soluções. Isso pode ser um indicativo de iniciativa. Conseguiu especificar cada uma das atitudes do seu colaborador? Passe agora para o C ou V de valores ou caráter. Então, por exemplo, se para você respeito é um valor crucial, fundamental, como em ações práticas você consegue perceber que o seu colaborador ele tem respeito pelas outras pessoas, seja falando de forma amigável, seja se eximindo de entrar em conflitos, em situações de desavença ele sempre fala baixo, ele sempre mantém a calma? Em ações práticas, como é que você sabe que determinado perfil que você tem exigido do seu colaborador, ele está sendo seguido? Você vai conseguir perceber que ele tem essa atitude, essa habilidade, esse caráter e esse conhecimento? Após feito o levantamento de cada um dos aspectos do perfil do seu colaborador, depois de você ter especificado em atitudes, ações práticas, visíveis, tangíveis, em que você percebe o que significa para você cada um desses pontos do perfil, você vai enumerar de 0 a 10 qual a importância de cada um desses pontos para você, de forma que você consiga então priorizar aquilo que a pessoa vai ter, que é crucial, que você não vai abrir mão que o seu colaborador tenha. Então coloque de 0 a 10 cada ponto desse, qual a importância que ele tem para você. Atribuiu a nota? Separe todos aqueles pontos, marque com uma caneta todos os pontos com a nota 10. Esses pontos são inegociáveis, você precisa que o seu colaborador tenha isso. Os pontos 9 e 8 são importantes, é muito bom que eles tenham. Abaixo disso você pode negociar. Por que a gente está fazendo isso? Porque não necessariamente você vai encontrar a pessoa que possua 100% de todos os perfis traçados. O ideal é que seja. Mas caso não tenha, dentro do seu recrutamento e no processo seletivo, aquilo que você encontrou, quais pessoas possuem principalmente as características 10? Se a pessoa ela não possui qualquer uma dessas características que é nota 10 para você, isso é um fator que você vai cortar. Aquela pessoa ela não participa mais do processo seletivo, ela não faz parte da sua empresa. Por quê? Porque aquilo é crucial, aquilo você não abre mão, tá bom? Agora, por último, você vai para a última coluna, que é a grande sacada. A grande sacada. Muitas empresas, muitos recrutadores e selecionadores de pessoas que fazem entrevistas, elas têm esse perfil traçado. É natural, você tem a teoria daquilo que você quer. Mas como é que você vai saber que de fato, de verdade, a pessoa possui aquelas características que você considerou necessárias para que ela ocupe o cargo que você quer que ela ocupe? Como você vai descobrir isso? Primeira coisa, pegue cada um dos pontos que você traçou. Feito isso, identifique. Faça a pergunta, de que forma eu consigo identificar que essa pessoa tem esse perfil, que isso existe dentro do comportamento dela, da personalidade, do temperamento, que ela possui essas atitudes ou essas habilidades. Vamos começar pelos conhecimentos. De que forma você pode verificar que a pessoa ela tem os conhecimentos que você exige? Número 1, ela tem um currículo de fato? 2, ela tem atestados de comprovação que ela fez aquele curso? 3, você tem referências dessa pessoa? 4, você pode fazer simulações, testes
provas para verificar de fato se há aquele conhecimento? Então, para cada um desses pontos, escreva na frente de que forma você vai descobrir que a pessoa ela possui aquele atributo. Quando você for verificar as habilidades, da mesma forma, de que forma você vai poder verificar que ela tem aquelas habilidades que você especificou como necessárias. Você pode fazer simulações, pode fazer testes, pode buscar referências. O último emprego dela, você pode perguntar como foi o desempenho dela, você pode pegar referências de clientes que aquela pessoa atendeu. Você pode verificar, inclusive, nos perfis das redes sociais dela, se ela faz aquilo que ela diz que ela faz. Atitudes. Como é que você descobre que uma pessoa ela tem as atitudes que você espera que ela tenha? Essa parte é bastante interessante porque é bem desafiador. Uma pessoa ela falar que ela tem iniciativa, que ela é comprometida, que ela é proativa, que ela faz e acontece, é muito fácil. As pessoas elas vão dizer pra você, muitas vezes, exatamente aquilo que você quer ouvir. Em processos de entrevista isso acontece com muita frequência, com muita tranquilidade. No entanto, a pessoa dizer uma coisa e fazer o que ela diz que faz são duas coisas absolutamente diferentes. E como é que você vai verificar que aquilo que ela está dizendo é exatamente aquilo que ela faz? Recomendação número 1. Não faça as suas entrevistas em um ambiente absolutamente profissional. Nem sempre isso é necessário. O ideal é que você coloque a pessoa em um ambiente informal, de forma que ela fique confortável o suficiente para demonstrar quem ela realmente é. O que acontece é que em muitos processos seletivos as pessoas elas já vão pré-formatadas e armadas, esperando perguntas que geralmente são as mesmas perguntas de sempre. Do tipo, quais são suas 3 principais qualidades? E quais são seus 3 pontos fracos? Inevitavelmente, um dos pontos fracos vai ser perfeccionismo. Isso é muito frequente. Diante disso, quando a pessoa ela está em um ambiente confortável, você consegue perceber com mais acuidade, com uma percepção um pouco mais aguçada como ela é no dia a dia. Então, por exemplo, você quer verificar se a pessoa ela tem iniciativa. Você pode levar ela para fazer uma entrevista em um café, que tem sido um ambiente de negócios, inclusive várias reuniões de negócios são feitas lá, e você leva a pessoa. E se ela, de repente, você permitir que ela conduza a mesa, ela escolha a mesa para você, para ver se de fato ela tem iniciativa, se ela pode pegar o cardápio pela primeira vez, se ela já faz o pedido dela, se ela espera você, se ela pergunta o que você quer. Porque pessoas com iniciativa e proatividade, elas têm iniciativa e proatividade em todos os contextos, não só necessariamente no ambiente profissional. Se você quer uma pessoa que seja calma, autocontrolada, que ela tenha uma atitude de, diante dos desafios, permanecer resiliente, e se de repente você criar situações em que ela fique desconfortável? Vamos supor que você quer uma pessoa alegre, que seja amistosa. Nesse café, como ela trata os garçons? Como ela recebe as pessoas? Ela de fato sorri, ela conversa com todo mundo, ela é comunicativa? Tirando do contexto do escritório em que tá só você e ela, você vai verificar na verdade como é que ela é na vida real, como é que ela trata outras pessoas. Então, muito mais do que dizer que ela sim é uma pessoa alegre, divertida, você vai ver ela em outros contextos. E se você tiver sorte, vão existir contextos que vão tirar ela da zona de conforto e você vai conseguir observar então como é que ela lida em situações fora da zona de conforto, ou mesmo uma situação de conflito ou desafiadora. Outra forma extraordinária de verificar habilidades, atitudes e até mesmo o caráter de uma pessoa é por meio de simulações de situações. Então você pode passar para ela determinadas provas ou mesmo testes. Vamos supor, você está contratando uma pessoa da área de marketing, da área de criação. Você pode estabelecer para ela um período muito curto para ela entregar determinada tarefa. Olha, até 5 horas da tarde eu quero que você entregue o planejamento e execução desse desafio, desse job. E se ela conseguir entregar o desafio a contento até a hora certa, você verifica se de fato ela é pontual, a qualidade do trabalho, o nível de comprometimento, a iniciativa que ela tem para poder ocupar o cargo que ela está pleiteando. Com todos esses passos cumpridos, você tem agora um roteiro de como fazer a contratação do colaborador para ocupar determinado cargo na sua empresa. Você já sabe quais características ele deve ter, de que forma específica você vai poder verificar essas características e esses pontos, qual a importância de cada uma delas para você, de forma que você possa hierarquizar e priorizar quais são as pessoas que você quer contratar e quais você vai deixar de lado, já tirando do seu rol de escolhas aquelas pessoas que você sabe que podem vir a dar problemas posteriores, e como você vai verificar que de fato elas têm essas características, elas têm esses pontos e esses perfis. Essa ferramenta, ela vai te ajudar a fazer contratações muito mais efetivas e assertivas. Ela vai te ajudar a ajustar a sua equipe que hoje já existe na sua empresa.
Ela vai te ajudar, inclusive, na tomada de decisões, para saber se você vai fazer promoções, se você vai precisar treinar pessoas, se você deve direcionar a motivação dessas pessoas, ou mesmo se você vai precisar demitir uma pessoa. Quando você coloca esse mapa, esse desenho da pessoa ideal que você gostaria que tivesse dentro da sua empresa, vou te falar uma coisa. É um desafio muito grande que você encontre esse perfil na íntegra. É ou não é verdade? Se você encontrar, é possível que ele já esteja tomado por outro player, por um concorrente, ou ele seja um concorrente seu, ou ele tem o próprio negócio. Então é um desafio. Como fazer então? Você pode colocar pesos, colocar notas desses conhecimentos. Quais são aqueles conhecimentos que você não abre mão? Se não tiver isso, não passa no processo seletivo. Atribua nota 10, peso 10 para eles. Quais aqueles outros que são muito importantes, mas ele é um ponto de corte? Se tiver, ele realmente está dentro da sua empresa, tem mais chance de estar dentro da sua empresa. Uma nota 9. Quais são aqueles que você abriria mão? Você vai diminuindo a sua nota e você mesmo vai fazendo a gradação. Você faz isso com a área do conhecimento, as áreas das habilidades, as áreas das atitudes e o caráter. O que é que você pode ou não pode abrir mão? Entende? De forma que quando você vai fazer o processo seletivo, você vai verificar se o seu candidato ele possui todas aquelas competências e a nota que você dá para cada uma dessas competências quando você está fazendo o processo seletivo. Lá no final, você vai dar uma olhada. Olha, de todos esses candidatos que passaram pelo processo seletivo, aquele que possui a maior nota, passou no ponto de corte, é essa pessoa aqui. Faz sentido a gente botar ela dentro da empresa? O seu processo seletivo ele fica muito mais eficiente. Puxa, Camila, que legal! Mas vem cá, processo seletivo, como que a gente faz hoje, né? A gente abre uma vaga, mande o seu currículo, analisamos o currículo, chamamos para entrevista, se gostamos ou não gostamos, botamos para dentro. A maior parte das empresas faz isso e esse não é o processo mais adequado. Esse não é o processo para a maior parte das vagas, especialmente para um gestor comercial, por exemplo, que seria o mais adequado. Você se lembra, antes de ontem, quando eu falei para você sobre a pessoa que me mandou um currículo que era um perfil extraordinário, mas quando nós colocamos dentro da empresa não tinha um perfil bom para nada, não conseguia lidar com pessoas, trabalhar com equipe, criou várias confusões dentro da empresa, colocou o clima da empresa lá embaixo, várias rusgas, vários problemas? Pois é, um currículo não vai contar para você que esse perfil existe, que está naquela pessoa. E agora, Camila, como é que eu faço então? A gente começa justamente com o perfil do candidato. Esse perfil são aquelas competências necessárias que a pessoa deve ter para ocupar o cargo ou a vaga que você abriu. Meu amigo, minha amiga, se você não sabe quais são as competências necessárias que a pessoa deve ter para ocupar o cargo ou a vaga que você quer que ele ocupe, como é que você vai saber que você achou a pessoa certa? O momento da entrevista não é para você saber se você gostou ou não gostou de alguém, é para saber se deu match, se você tem o perfil da tua vaga e você encontrou a pessoa com as características que finalmente se encaixam com o perfil que você está procurando. Se você não sabe definir as competências necessárias para o seu colaborador, não se preocupa. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você assistir um vídeo em que eu ensino exatamente como fazer isso e inclusive com uma ferramenta super eficiente para te ajudar a conduzir nesse processo. Aí sim, você vai estar preparadíssimo para chegar na entrevista sabendo exatamente o que você precisa e poder conduzir o processo de uma forma muito mais eficiente e assertiva. Tá preparado? Então vamos lá. Dica número 1, anote aí. Leve uma colinha com as competências, as características que são necessárias, exigidas por você. Você vai precisar se lembrar das competências, vai precisar fazer vários testes para avaliar se aquelas competências estão ali, vai precisar se lembrar de todas essas informações e nem sempre você vai entrevistar só um candidato. Então você vai precisar se lembrar de todas essas informações de todos os candidatos. Facilita a sua vida. Esse processo de entrevista vai exigir de você muita dedicação e energia. Leva uma colinha dizendo exatamente quais são as características que você precisa identificar no candidato, quais são as metodologias, os procedimentos em que você vai verificar que essas características estão lá mesmo e deixa um espaço para fazer as anotações necessárias.
E como eu já disse, no link do vídeo que eu te falei, você já vai ter essa ferramenta prontinha, em que você vai conseguir conduzir esse processo com muito mais tranquilidade. Dica número 2. Vai atrás de referências sobre a pessoa antes da entrevista. Você não gostaria de saber que tipo de experiência o seu candidato teve com clientes, com empregos anteriores? E outra coisa, por que você não verifica nas redes sociais se os valores que ele fala que ele tem realmente são coerentes com os valores da empresa? Se existe alguma coisa que já elimina esse candidato, você não precisa entrevistar essa pessoa e você reduz, você otimiza o seu tempo. Mas se ainda assim você decidir entrevistar essa pessoa, você vai dar a chance a ela de ela contar a versão dela da história. Porque empregadores, clientes, eles podem ter uma visão enviesada, parcial de alguma situação, embora seja sim uma visão que você deva considerar. E também tem gente que não sabe usar muito bem as redes sociais. E essa etapa, embora pareça um gasto de tempo, na verdade é um investimento de tempo que pode te ajudar a economizar esse tempo e energia com pessoas e candidatos que você já logo vê que não tem nada a ver com a sua empresa. Dica número 3. Faça sua entrevista em um local diferente do seu ambiente de trabalho. A menos que você vai fazer a entrevista na Google ou você tem uma empresa que tem um ambiente de trabalho extremamente aconchegante, muito informal, o ambiente profissional ele naturalmente gera uma opressão no candidato. Ele se sente amedrontado. O ideal é você colocar ele em um ambiente super confortável. Qual é a ideia aqui? Que ele chegue no ambiente e fique confortável o suficiente para ele poder ser ele mesmo. No ambiente profissional, o candidato já chega super armado e super preparado, esperando aquelas perguntas padrão do tipo: qual é o seu maior defeito? E aí a resposta padrão é perfeccionismo. Muita gente acha que o perfeccionismo é uma qualidade, dá essa resposta para tentar seduzir o entrevistador. Agora, se você leva ele para um café, para fazer uma entrevista num café, por exemplo, lá é um ambiente super descontraído, tem muitas pessoas falando, e se você for realmente habilidoso para deixar ele confortável e permitir que ele seja ele mesmo, você vai perceber aspectos reais da personalidade dele, e ele vai revelar isso para você, e você vai ter condições de avaliar se aquela pessoa com quem você está fazendo entrevista é a pessoa ideal para trabalhar com você. Dica número 4. Transforme a conversa num bate-papo. Eu particularmente gosto de contar histórias. Eu gosto de contar histórias de todo tipo, tanto das minhas vitórias quanto das minhas derrotas. Todos nós, eu e você, temos esse tipo de história. E quando eu conto minhas histórias para os candidatos que eu vou entrevistar, eles se sentem confortáveis de fazer o mesmo. E quando a pessoa começar a te contar a história dela, demonstra interesse, faz perguntas. Essa é a melhor forma de você identificar as habilidades e características reais dessa pessoa, ao invés de você ficar fazendo aquele tipo de pergunta. Quais são as suas 3 maiores qualidades? Quais são os seus 3 maiores defeitos? Para você ter um exemplo, uma vez eu fui fazer uma entrevista com uma candidata e, deixando ela muito confortável, ela começou a contar a história de quando ela trabalhava com a última empregadora dela. E ela se sentiu confortável o suficiente para dizer que ela tinha mentido para a última empregadora dela. Naquele momento, uma luzinha logo acendeu aqui no meu lado e eu falei: honestidade e transparência são valores inegociáveis para mim. E eu entendo que ainda que pessoas errem, a transparência é crucial. Todo mundo erra, mas é necessário que a pessoa admita o erro, reconheça o erro, para quem sabe a gente juntos corrigir esse erro. Mas mentir e omitir realmente não vale para mim. Eu conto essa história para você para que você possa entender que ela me viu ali naquele momento como uma amiga, ela se sentiu confortável o suficiente. Inclusive ao ponto de me contar essa parte da história, esse aspecto da história. Ela jamais teria contado isso pra mim em uma entrevista formal. Dica número 5. Se possível, crie situações desconfortáveis. As situações desconfortáveis demonstram como a pessoa reage sob pressão. Você pode combinar com o pessoal do café de quando vocês fizerem o pedido para as 2 pessoas, o garçom trazer o pedido da pessoa, do entrevistado, errado. Você pode fazer alguma coisa do tipo assim: vamos pedir alguma coisa para beber? É por minha conta. E aí, por exemplo, se ele pedir um café, o garçom pode trazer um suco em lata. Se ele pedir um suco, o garçom pode trazer uma água. Se ele pedir uma água, o garçom pode trazer um café. E ele pode tentar corrigir 3 vezes seguidas, não tem problema. Deixa essa situação desconfortável acontecer. E avalie o candidato. Como que ele reage a essa situação? Ele acha engraçado, ele fica desconfortável, ele fica sem graça, ele fica irritado. Como é que ele reage?
Quais são as falas dele? Como o corpo dele reage? Como que ele lida com o problema? Se você já foi habilidoso o suficiente para, durante o bate-papo, deixar ele bem confortável com você, provavelmente ele vai reagir como ele reage em situações desconfortáveis habitualmente. E aí, com essa reação, você vai poder avaliar se as atitudes dele são coerentes com as expectativas que você tem para esse candidato. Dica número 6. Analise a comunicação não verbal. Gente, o corpo fala e fala muito. Para você ter uma ideia, a comunicação verbal, que é tudo aquilo que você diz ou escreve, corresponde só a 7% da comunicação. O que é a comunicação? A ação de tornar comum aquilo que eu estou pensando para quem está me ouvindo. Isso é comunicação. Só que essa comunicação verbal, que são as palavras ditas e escritas, correspondem só a 7% da comunicação. Então, por isso que você vê aquele tanto de confusão em mensagem de WhatsApp. A pessoa, ela fala uma coisa e a pessoa que está recebendo interpreta aquela mesma fala de outro jeito completamente diferente. O que acontece? Faltou a comunicação não verbal, que é correspondente ao tom de voz, à expressão facial e à expressão corporal. Essa comunicação não verbal corresponde a 93% da nossa comunicação. Por isso que existem aquelas situações que as pessoas elas estão falando alguma coisa com a boca, mas você não acredita muito nelas, porque o corpo delas inconscientemente está dizendo outra. A pessoa pode estar falando que é confiante, mas o corpo dela diz outra coisa. Esse processo inconsciente do ser humano de perceber isso, que a boca fala uma coisa, mas algo está errado, significa que você está percebendo a incongruência, a comunicação verbal, nesse caso pela fala, com a comunicação não verbal. Na medida em que você vai avançando nos estudos de comportamento do ser humano, você vai conseguindo perceber mais claramente, nitidamente, a questão da congruência e incongruência. Isso ia ser toda uma aula à parte, mas de qualquer forma eu já vou entregar para você algumas ferramentas, algumas formas de você perceber isso, que já vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Provavelmente, se a pessoa diz que ela é ousada, confiante, decidida, firme, provavelmente ela não vai estar com bolsa, pasta, nem nada no colo dela durante a entrevista. Quando a pessoa coloca qualquer tipo de objeto no colo dela enquanto está conversando com outra pessoa, isso está indicando que ela está se sentindo insegura e ela está tentando se proteger. Nesse caso, eu sugiro que você puxe uma cadeira e peça para ela colocar, caso ela queira, a bolsa ou a pasta lá e observa como essa pessoa reage. Se ela ficar mais relaxada, assumir uma postura mais firme e decidida, ótimo, então é isso mesmo que ela é. Naquele caso, provavelmente ela estava com a bolsa porque ela não viu algum lugar ali para colocar. Mas se de alguma forma ela se sentir um pouco insegura, desconfortável por não ter nada no colo, já observa, significa que ela está se sentindo insegura mesmo. E é esse tipo de perfil de pessoa que você precisa para ocupar o cargo que você está querendo ocupar. Em segundo lugar, verifique a veracidade dos fatos. Nesse caso aqui é necessário que você tenha muita sabedoria, mas muita sabedoria mesmo na interpretação desse recurso, dessa técnica. Eu tô falando que de forma geral, não é em 100% dos casos, os olhos fazem movimentos específicos quando a gente está falando uma coisa que a gente se lembra ou quando a gente está construindo algo. Se o seu candidato é destro ou se o seu lado habitual, forte, é o direito, quando ele estiver se lembrando de alguma coisa, ele vai tender a olhar para o lado oposto, o lado esquerdo. Então, toda vez que você fizer uma pergunta para ele do passado, algo que ele viu ou ouviu, quando ele for se lembrar, provavelmente ele vai movimentar os olhos rapidamente para o lado esquerdo. No entanto, se ele não conseguir se lembrar ou preencher aquela lacuna com alguma construção, ele vai movimentar rapidamente os olhos dele para o lado direito. Pois é, olhando nos olhos da pessoa você consegue perceber se ela está se lembrando de algo ou construindo algo. Então, no caso das pessoas destras, o movimento de olhos quando ela está lembrando de algo é para o lado esquerdo e quando ela está construindo algo é para o lado direito. Se a pessoa ela estiver olhando para qualquer um desses lados, mas ela estiver olhando para cima, significa que ela está ativando a visão dela. Então, se ela está se lembrando de algo que ela viu, ela olha para o lado esquerdo e olha para cima. Caso ela se lembre de algo que ela ouviu, ela movimenta os olhos no sentido das orelhas. Se ela é destra e se lembra de algo que ela ouviu, ela olha para o movimento do sentido da orelha para a esquerda. No entanto, se ela está construindo algo que ela ouviu e ela é destra, ela olha para o lado da orelha, mas para a direita. E ainda, para essa pessoa destra, se ela estiver tendo um diálogo interno, ela está falando com ela mesma, ela tende a olhar para a esquerda também, mas para baixo.
No entanto, se ela estiver acessando os sentimentos dela, ela vai olhar também para baixo, mas para o lado direito. Então, por exemplo, para uma pessoa destra, se você perguntar para ela como ela se sentiu em relação a alguma situação do passado, provavelmente ela vai olhar para baixo e para a direita. Mas se você perguntar para ela qual a opinião que ela tem em dados objetivos dessa mesma situação, ela vai criar um diálogo interno e vai olhar para baixo e para a esquerda. No entanto, se ela olhar para baixo e para a direita, acessando os sentimentos, ela está tendo uma opinião muito mais subjetiva, porque ela está acessando os sentimentos dela e não tão objetiva dos fatos. E se a pessoa for canhota? Basta você inverter esse modelo. Então, tudo que ela for se lembrar, significa que ela vai olhar para o lado direito. E tudo aquilo que ela for construir, ela vai olhar para o lado esquerdo. E se a pessoa for ambidestra? Você vai precisar identificar qual o lado dos olhos ela acessa. E você pode fazer algumas perguntas teste para entender como que ela faz isso. Por exemplo, você já teve cachorro? Sim. E qual a cor dele? Isso aí é um visual lembrado. Quando ela fizer algum acesso de olhos para cima, para a direita ou para a esquerda, você vai saber qual é o lado que ela acessa para se lembrar das situações. E se o candidato ele estiver construindo, significa que ele está mentindo? Não necessariamente. Todos nós, quando nos lembramos do passado, nós não lembramos dele perfeitamente. E existem algumas lacunas que podem ser preenchidas com construções de memória. Cabe a você adquirir experiência e sabedoria e utilizar essa técnica com muitas outras para identificar se esse candidato é o adequado para preencher o cargo que você quer preencher na empresa. Com essa aula, você já vai conseguir fazer um processo seletivo muito mais eficiente na sua empresa e diminuir drasticamente esses erros de seleção. A gente sabe que custa todo um período de recrutamento, depois seleção de pessoal, depois para você treinar essas pessoas, motivá-las para elas simplesmente ser dispensadas ou ela mesma sair da sua empresa para depois você vir e usar novamente todo esse processo que te custou tempo, energia, esforço e dinheiro. Eu sei que você não tem tudo isso aí sobrando para sair distribuindo por aí, perdendo, né? E de tudo que você já aprendeu aqui, com certeza você já consegue aplicar muita coisa. É um conhecimento enriquecedor de fato. Esses 3 pilares sozinhos, se seguidos corretamente, são capazes de transformar a sua vida e a sua empresa. Quando eu comecei minha carreira de gestora, eu sofri muito, eu errei muito e eu aprendi com os meus próprios erros. Eu tive que engolir minha insegurança e com medo mesmo, sem saber se realmente ia dar certo, sem saber se aquele era o melhor caminho, sem segurança nenhuma de que eu teria aqueles resultados que eu esperava. Mas você não precisa passar por tudo isso não. Você não precisa perder anos da sua vida indo atrás de conhecimento de forma ineficiente, gastando com viagens, com hotéis, para adquirir conhecimento entregue em um pacote de algumas horas, sem você precisar fazer um monte de curso teórico, sem nada de gestão prática. E depois vai ter que testar qual modelo de negócio funciona, qual não, sem precisar a cabeça para aprender qual a melhor forma de contratar e treinar uma equipe, sem precisar descobrir como vender o seu produto ou serviço, e fazer isso da melhor forma possível. Você não precisa passar por nenhum desses problemas. Hoje você tem a oportunidade de ter o caminho mapeado para você. Todo o passo a passo que você deve seguir para ter uma empresa trabalhando para você com uma equipe de alta performance. Essa é a oportunidade que você vai encontrar dentro do método CEO. O método CEO é uma formação empresarial 100% online que vai te dar o passo a passo exato para sair de jornadas de trabalho da sua própria empresa e vai te libertar da sua escravidão e te tornar um empreendedor livre, mas com muito mais resultado. Você vai conquistar cliente pela excelência e escalando da melhor forma possível o seu negócio. Você vai seguir o mesmo caminho que eu apliquei em todas as minhas empresas e eu colhi resultados extraordinários. Você vai aprender tudo, do básico ao avançado, desde o conteúdo teórico até o prático, como desenvolver o líder definitivo que existe dentro de você. Como você vai desenvolver estratégias para a sua empresa, além de toda a parte prática, envolvendo também desde a contratação e treinamento para manter a sua equipe no mais alto padrão de operação e de excelência também. O curso ele é totalmente online, ele pode ser acessado via celular ou computador. Exige apenas a conexão da internet e ele está dividido em mais de 70 aulas. Você pode assistir no momento que você quiser, sem pressa de terminar, você pode revisar, você pode fazer suas anotações, aplicar, reaplicar, reassistir a aula, consultar. E além disso tudo, você ainda vai receber bônus de 1 hora de mentoria individual comigo, para falar sobre o seu negócio, as suas dificuldades e as suas necessidades. E ainda vai ter 4 encontros de mentoria em grupo com outros empreendedores, que possuem objetivos semelhantes aos seus e que também estão passando por momentos parecidos com os seus.
Essa formação ela é tão completa que ela poderia ser considerada uma pós-graduação. E ela vale tanto quanto uma. Eu já dei treinamentos que já passaram de mais de 35 mil reais mesmo. Eu já gastei centenas de milhares de reais para obter todo esse conhecimento e conteúdo que eu detenho hoje, que eu te passei nos últimos dias. E eu podia cobrar facilmente mais de 5 mil reais nessa formação, tranquilamente. Porém, hoje, você vai poder ter acesso a toda essa formação, todos os bônus e todo o conhecimento necessário para se tornar um CEO referência na sua empresa por apenas R$ 1.497. Se você já entendeu como funciona o método CEO, você já está certo de que quer seguir, mas está inseguro e não tem certeza se o curso é para você, não tem problema, tá? Você vai ter 7 dias de garantia. Ou seja, você compra o curso, você já vai assistir algumas das aulas que vão estar disponíveis, você vê se aquilo faz sentido para você. Se não fizer, tá tudo bem, dentro de 7 dias você pode solicitar o seu dinheiro de volta e cancelar a compra sem nenhuma multa, sem nenhuma taxa ou complicação, é só apertar um botão, tá tudo certo. Então não perca mais tempo, entra no link abaixo e garanta sua vaga no método CEO. E se você que me acompanhou até aqui já tem certeza de que essa formação, de que esse treinamento é para você e que você pode transformar a sua vida e a sua empresa, clica no link em algum lugar aqui dessa tela. Eu te espero lá dentro para a nossa primeira aula.